Apocalipse 12, de 13 a 17, depois 13, de 1 a 10. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos em tua casa. Agora suplicamos, ó Deus, a tua orientação, a direção do teu Santo Espírito, a iluminação do teu Espírito, para compreendermos tua palavra, para extrairmos dela os ensinos que nós precisamos na nossa vida. Pedimos isso a ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vimos, só recordando rapidamente, até o versículo 12 do capítulo 12, nós vimos a definição de quem é a mulher, e a mulher é a igreja. O filho da mulher é Cristo, Jesus. E o dragão, que é a grande serpente que persegue a igreja, e faz isso porque todo o ódio dele é contra o filho, que é Jesus. Como ele não pode atacá-lo, ele ataca a igreja. Este dragão é Satanás, é o diabo, ok? Então nós vimos essas 3 definições. Agora a quarta parte desse texto para nós mostra a intervenção de Deus em favor desta igreja, desta mulher, na batalha com o dragão. Só lembrando, vamos voltar um pouquinho, que do versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 17 deste capítulo, nós temos aí um resumo da história inteira. Então tudo que está sendo dito aqui é a história do mundo desde a sua fundação até o fim.
como eu disse para vocês da outra vez, só que não numa ordem cronológica dos fatos. Então, nessa história, é como se João estivesse dizendo assim, olha, a história da humanidade tem 3 personagens principais. Tem a mulher, que é a igreja, mas nós bem sabemos que essa igreja vai aparecer com o nome de extinção de igreja no início da era cristã. E antes disso aconteceram contados pelo menos 3 milênios. Então, obviamente João não está usando uma ordem cronológica, mas ele está dizendo assim, olha, essa história da qual todos nós fazemos parte, tem 3 personagens principais. A mulher, que é a igreja, o seu filho, que é Jesus Cristo, que é eterno, eternamente gerado de Deus, mas foi prometido dentro da história, lá no dia em que Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas nasceu na plenitude dos tempos. Quando João escreveu isso, já tinha sido morto, crucificado e morto, e já tinha ressuscitado, e os crentes aguardavam que ele voltasse um dia para levá-los. Mas João não está preocupado com essa ordem dos fatos, ele está preocupado em dizer, e também nessa história tem o filho da mulher, que é o grande vencedor, que é o cordeiro, que é aquele sobre o qual todas as nações vão se render, e ele exercerá domínio com cetro de ferro sobre todos. E também tem um outro personagem. Quem é esse personagem? É o dragão, a grande serpente, que é também chamado por João aqui de Satanás, diabo ou Satanás. Quem é ele? Ele é aquele que é inimigo de Deus desde o princípio da criação. Ele não é eterno, ele também faz parte da criação de Deus, mas ele se rebelou contra Deus. E também João não está preocupado com a ordem desses fatos. Por isso que aqui no versículo 13, você vê uma descrição de algo que aconteceu, segundo aquilo que nós estudamos e aprendemos, que aconteceu antes mesmo que nós tivéssemos a nossa iniciação da nossa história lá no Éden. Porque lá no Éden, Satanás já apareceu personificado através de uma serpente, ou falando através da boca de uma serpente, tentando o homem. Ele já estava aqui nesta terra. Mas João conta a história sem se preocupar e diz o seguinte: essa serpente, esse rebelde, que junto com ele trouxe para baixo, foi expulso do céu, 1/3 dos anjos, este é inimigo da igreja, que é a mulher, e é inimigo de Cristo. Ele foi lançado, foi expulso, que é o que diz aqui o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, João está colocando os principais personagens da história sem se preocupar com cronologia. Ele está simplesmente mostrando, olha, a história que nós vamos ver agora, que é a perseguição da igreja, sobre a ótica do seu perseguidor, sobre aquilo que Deus vê do dragão e da serpente, é uma história que é contada com 3 personagens principais: a igreja, Cristo e Satanás. É isso que João está fazendo aqui no capítulo 12. Se a gente não entender isso, a gente vai fazer uma confusão. Mas peraí, primeiro apareceu a mulher com o filho, depois o diabo veio caído, mas Jesus já estava aí. Não tem uma ordem cronológica aqui, ok? Isso porque o capítulo 12 é como se fosse uma introdução dessa segunda parte do livro. E aí também João vai mostrar as intervenções de Deus, que está aqui nessa última parte, as intervenções de Deus para socorrer essa igreja, para proteger a mulher. Deus faz isso de várias maneiras. Então nós vamos ver. 3 versículos mostram a ação protetora de Deus. O versículo 6, o versículo 14 e o versículo 16. Veja lá. O versículo 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos esquecer um pouquinho o tempo aqui, porque ele para nós agora não é importante. Lá na frente nós vamos voltar nesse número aqui. Mas para nós agora não é importante. O que é importante é o seguinte: Deus levou a igreja, levou a mulher para um lugar deserto. Um lugar onde ela não pudesse ser atingida, não pudesse ser tocada pela serpente, pelo dragão, para que ela fosse preservada. E esse lugar foi preparado por Deus, proteção. No versículo 14: e foram dadas à mulher 2 asas
da grande águia, para que voasse até esse deserto, ao lugar aonde ela fosse sustentada durante esses dois tempos e metade de um tempo, ou, se você olhar lá no versículo 6, os 1260 dias. Aí o versículo 16 também mostra Deus protegendo, dizendo o seguinte: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Ela é protegida por Deus, que é o seu dono. Deus preparou para a igreja um lugar no deserto, um lugar onde ela pudesse, mesmo que fora do seu verdadeiro ambiente, da sua verdadeira pátria, ela pudesse sobreviver, ela pudesse resistir. As duas asas são como o selo de Deus, de autenticidade, de propriedade, que protege essa igreja contra os seus adversários, contra principalmente o dragão. Havendo fracassado o dragão em seu esforço de derrotar Cristo, o seu esforço agora é de perseguir e derrotar a igreja, através de mentiras, perseguições, enganos. Esse rio aqui, aqui a ideia não é água. A ideia é todo um emaranhado de mentira e de engano que é jogado sobre a igreja. E engana muita gente, e enrola muita gente. Eu diria que nesse rio de engano aqui, você tem os desvios da Idade Média, quando a igreja abandonou as Escrituras e foi viver segundo as tradições. Este rio aqui tem as atrocidades das guerras santas que foram feitas e sangue foi derramado em nome de Deus, quando Deus não era o governador deste mundo. E aí, só para recordar, o governador político desse mundo, só para recordar uma questão, que é uma questão complexa, mas que a gente falou um pouquinho sobre ela aqui alguns dias atrás, que você só encontra Deus nas Escrituras mandando fazer guerra, mandando matar, quando ele exerce um governo sobre a nação de Israel no lugar do rei. E a nação de Israel tem um governo teocrático. Durante esse período, que é o período que está registrado lá, você pode pegar, é o período de Josué, quando ele entra na terra prometida. Josué e Juízes é o período onde tanto Josué primeiro e depois os juízes que eram eleitos na nação, eles eram porta-vozes diretos das decisões do grande monarca da nação dos hebreus e da nação de Israel. Quem que era esse monarca? O próprio Deus. Deus tinha dois papéis de governo: o governo soberano, que é dele, sobre todos os aspectos, ele governa sobre tudo, porque a história é dele, mas lá em Israel, especificamente, ele cumpriu o papel também de monarca. E somente nesse período você vai encontrar Deus mandando fazer guerra, Deus mandando matar o inimigo político de Israel. E fora desse contexto, em momento algum. Então essa história de fazer guerra para proteger um terreno, como foi feito entre o 3º século e o 11º, com ênfase especialmente lá no 6º século, quando foi travada uma grande guerra entre os islâmicos e os israelitas pela posse de Jerusalém. Esse período, essas guerras foram todas travadas em nome de Deus, só que Deus não era o governante. Mas a igreja, a voz do imperador a voz da igreja era a voz do imperador. Que fosse, o imperador não era Deus, ele não podia mandar fazer guerra em nome de Deus. E o único lugar nas Escrituras onde isso aparece são nos livros onde Deus está exercendo duplo governo: o governo soberano, que é dele, e ele nunca deixou, nunca abandonou, e o governo político, quando ele é para Israel o grande monarca. Fora desse contexto você não encontra Deus mandando fazer guerra, destruir, tira. Então, desde quando Deus pegou o povo do deserto, colocou Moisés lá como representante e mandou sair de lá, Deus assumiu a monarquia, o governo monárquico, a liderança daquele povo. E ele foi conduzindo Moisés, Josué e depois os juízes, até que o povo decide que não quer mais ser governado politicamente por Deus, querem um rei. E daí eles vão lá, e daí vem Saul, que é o primeiro rei. Mas até esse período, entre a saída do Egito até Saul,
o monarca era o próprio Deus, era um governo teocrático. E nesse contexto que o próprio Deus mandava fazer guerra. As outras guerras fora desse contexto eram ordenadas pelo rei da nação. Então, quando Davi ia lá, a mão do Senhor estava com Davi? Estava. Mas a decisão de fazer guerra contra aquela nação, ou de proteger o território de Israel, a decisão era de Davi, como foi de Salomão, como foi de todos os reis que passaram por Israel. Porque Israel tinha rei lá. Antes desse período, o governo era monarca. Então, só para guardar isso, por que é importante dizer isso? Porque quando as guerras santas ocorreram, isso também faz parte desse rio de enganos que tomou a igreja. Porque muitas guerras foram feitas, e até hoje são feitas em nome de Deus, que Deus não mandou ninguém travar. Então esses homens bombas que se explodem aí nesses países, embora a religião deles seja outra, eles estão revidando alguma coisa que é feita contra eles na mesma medida. Então existe também isso. E aí a alegação é sempre a mesma. A alegação é em nome de Deus que nós estamos fazendo isso. E isso não é uma prática somente dos muçulmanos. Isso é uma prática de cristãos que vivem naquela região. Embora você tenha muito missionário lá, missionário fazendo o que é certo, anunciando o evangelho, mas lá você tem os religiosos locais que têm um cristianismo, entre aspas, que lhes autoriza a matar em nome de Deus. Isso, principalmente no Oriente e no Oriente Médio, acontece muito. Mas esse mar, esse rio aqui, que Satanás manda contra a igreja, são esses enganos. Enganos que aqui no nosso Brasil, no nosso país, não são enganos no âmbito de nos fazer promover guerra contra outras religiões, mas são âmbitos no sentido de jogar dentro da igreja uma série de doutrinas, uma série de equívocos, que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, elas simplesmente mandam as pessoas para longe de Deus. Então hoje cedo eu estava levando a Cibele e o Caleb na escola, e daí eu ouvi lá no rádio uma oração lá. Um cidadão estava orando, e quando ele chega no final, a oração ia bem, estava bonita a oração, ia bem. Eu falei, nossa, glória a Deus, que maravilha, né? Bom começar o dia ouvindo a oração, de repente você já não, mas... E agora eu determino ao Senhor que Ele te abençoe, que Ele faça. Eu falei, você é um pobre coitado. Se Deus olhar para ele com a cara feia, ele vira pó. Esse mar de engano, isso é esse rio, é desse rio que é a igreja. Mas Deus protege-nos até desse rio de engano que Satanás joga contra a igreja, né? Deus nos protege dele. Deus protege a igreja, porque Ele é o protetor da igreja. Satanás continua cheio de cólera, e ele peleja contra a igreja e contra os fiéis o tempo todo. Ele não dá trégua. Então quando a gente pensa que, o diabo passa longe da nossa igreja, engano seu. O diabo senta do nosso lado, e a gente nem percebe. O João olhou para o Mauro. Não, mas não é assim também, né? Essa frase é uma frase interessante, né? Olha, mas tem um lado bom, ainda bem que você olhou para o Mauro, porque se você olha para Raquel, você está perdido. Muito bem, muito bem. Mas a gente precisa pensar nisso, né? Que a gente faz sempre a ideia de que o mal está do lado de fora da porta, né? E às vezes não está, às vezes é engano nosso. Esse rio invadiu toda a igreja, né? E a grande luta, por que às vezes a gente faz questão de usar o termo reformado, e por que muitas vezes a gente tem até dificuldade de se identificar hoje no mundo como evangélico? Tem alguns lugares que eu chego e eu não tenho coragem de falar que eu sou evangélico. Por quê? Porque, olha, o que se faz com o nome de evangélico nesse mundo hoje é uma coisa absurda. E às vezes ser evangélico hoje no Brasil, por exemplo, é sinônimo de ser retrógrado, quadrado, místico, safado, e aí não vou usar os outros adjetivos que são terríveis. Mas é duro. Então, para a gente se identificar, você tem que dizer assim, olha, eu sou cristão, protestante, evangélico, reformado e presbiteriano, e vai lá e você tem que usar, não sei quando é para se definir. Então, às vezes é melhor você falar assim, olha, eu amo a Jesus Cristo e tento seguir os ensinos dele. E tá bom, não vamos usar nome, porque os nomes já não valem mais nada. Por que não valem? Porque esse rio invadiu a igreja, e vai varrendo a igreja, e vai detonando literalmente com a igreja.
salvo a exceção da proteção de Deus. Tanto lá em Israel aconteceu isso muitas vezes, em Judá, e na igreja continua. Sempre Deus mantém um remanescente fiel. Um remanescente que é visto com maus olhos pelos outros, um remanescente que é chamado de exclusivista, que é chamado de mais um monte de coisa, mas não interessa, pode chamar você do que você quiser, do que eles quiserem. O importante é que a gente permaneça fiel à palavra de Deus. E lembre, essa enxurrada é uma enxurrada da qual aqueles que são fiéis a Deus estão protegidos, porque é Deus que nos guarda. Então, a igreja sempre foi atacada, e muitas vezes ela é atacada de dentro, ela não é atacada de fora para dentro, ela é atacada de dentro mesmo. O diabo usa gente de dentro para poder atacar a igreja. Segundo, versículos 7 e 8, aparece a ação e a intervenção de Deus através de anjos. Olha lá o versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram contra o dragão e contra os seus anjos, né? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Então esta guerra não é uma guerra só nossa, e não é uma guerra exclusiva de Deus. Essa guerra é uma guerra que envolve todos os seres celestiais. Então, e nós somos a camada mais fraca nesse exército. Nós estamos protegidos, tanto por Deus como pelos anjos. Pedro diz, né, que o nosso adversário anda em nosso derredor buscando quem possa tragar. Mas a palavra de Deus afirma que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, né? Então, eu sei que além das barreiras da minha própria mente, além do Espírito Santo que habita em mim, além disso tudo, eu ainda tenho uma proteção espiritual que são os anjos. A palavra de Deus diz, eles estão acampados ao redor de nós, para nos guardar de coisas que nós não vemos, que nós nem sabemos. Então eles pelejam por nós, e em volta da igreja, e eles pelejam por nós, e Deus nos protege, e Deus também manda esses ministros dele para nos guardar e nos livrar do mal. Afinal de contas, aí você pode usar a palavra do profeta, mais são os que estão do nosso lado do que os que estão contra nós. Até por uma questão matemática, a Bíblia diz que 1/3 caiu, mas ficaram 2. Além de estar com a verdade, ainda é maioria, ok? Mas você fala, crente é minoria. Errado, nós somos maioria. Nós, junto com os anjos que ficaram, nós somos maioria. Engraçado, essa matemática é uma matemática que a gente não pensa pouquíssimas vezes, mas é correta, né? Então o profeta teve que dizer lá para Geazi, olha, você está enganado, eu não estou perdido não, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Mais são os que estão conosco. Então quando você se sentir sozinho nesse rio aí, parece que está todo mundo indo numa direção e você está nadando sozinho contra a correnteza, e isso pode acontecer até dentro da igreja. Não desanima não, ora, fala com Deus, porque você é a maioria. Se você estiver com a verdade, se você estiver seguindo, sendo fiel à palavra de Deus, você é a maioria. Pode até parecer que no momento não é, mas você é. Então tem que orar, tem que firmar o pé, não vou arredar o pé, isso, e vamos lá. Mas isso também não pode ser uma questão pura e simples de teimosia. Tem que ser fundamentado, né, na palavra, tem que estar certo. Para não ficar também, de repente eu mudo de lado e nem sei, e começo a lutar pelo engano, né? Mas a intervenção de Deus, a Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder e executam as ordens de Deus. O dragão e os seus anjos não foram apenas derrotados, mas foram também expulsos do céu. E uma vez que eles já perderam lá, eles perdem aqui também. Por causa da obra de Cristo na cruz, as acusações do diabo e dos demônios contra nós não têm poder. Romanos capítulo 8, versículo 33, diz que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque nós somos justificados por Deus. Então, hoje eu conversei com uma pessoa, veio me contar de um problema que aconteceu aí, e ela suspeita que a pessoa que estava envolvida lá estava endemoniada. Ela falou, olha pastor, eu não quis nem me envolver muito com esse negócio, porque eu ouço dizer por aí que você vai mexer com um demônio meio despreparado, ele começa a lavar a roupa suja lá na frente de todo mundo, você morre de vergonha na frente de todo mundo. Eu falei, olha, o que diz Romanos capítulo 8? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Eu falei, se você passar por uma situação dessa, e você se deparar com uma pessoa endemoniada, ela que de repente começar a querer jogar a tua vida lá, desenterrar coisas do teu passado,
você tem que repetir esse texto para ele, porque ele sabe muito bem. Os demônios sabem disso. Ele vai dizer, filho, ó, pode parar. Não existe acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem me justifica. Então, cala a boca em nome de Jesus. Fica quietinho aí na sua. Tá? Então, essas coisas a gente tem que guardar. Porque nem sempre vai ser uma pessoa endemoniada que vai fazer isso. Às vezes vai chegar uma pessoa da própria igreja mesmo, querendo te colocar numa fria, ou querendo colocar você contra a parede, pega coisa lá de 20 anos atrás e fala assim, você lembra que você fez isso, né? Mas eu falo, peraí, está fazendo o papel do diabo agora? Quem fica tentando lançar acusação contra os eleitos de Deus é o diabo. Se Deus, que é Deus, me perdoou dos meus pecados, lançou no mais profundo do mar do esquecimento, quem é você para vir levantar coisa do meu passado e jogar contra mim? Olha, errei, me arrependi e Deus me perdoou e acabou isso. E eu não vou para o céu, a minha ida para o céu não depende dessas coisas que marcaram o meu passado e dos tropeços que eu ainda posso cometer. A minha ida para o céu depende do que Cristo fez na cruz. Guarda isso. E qualquer acusação que você tiver contra mim, eu só tenho um argumento para me defender. E o nome dele é Cristo. Só. E a gente precisa guardar isso, porque este mar de engano da igreja envolve essas coisas todas. As acusações do diabo, as distorções do diabo, os enganos que acontecem, os enganos doutrinários, os enganos da tradição, os enganos litúrgicos e tudo enquanto é tipo de problema que você puder imaginar que acontece dentro da igreja ou de fora da igreja para dentro da igreja, tudo isso tem a ver com esse rio aqui, que sai da boca do grande dragão e é lançado contra a igreja. Essa enxurrada. E é interessante que, não sei quem assistiu os repórteres hoje que viram aquelas enxurradas lá no Japão, né? Você pode imaginar, lembra dessa enxurrada? Ou você que lembra dos noticiários do começo do ano, das grandes enchentes, ou desses dias mesmo lá em Santa Catarina, lembra aquelas enxurradas, aqueles rios? O que você vê? Você vê a água suja, você vê um monte de objeto em cima da água ali, e você vê que por onde aquilo passa vai fazendo o quê? Vai sujando, vai destruindo, vai acabando com tudo. Imagina que é isso que o diabo fica tentando fazer com a igreja o tempo todo. É jogar essa enxurrada em cima da gente. Então nessa enxurrada vem sujeira, nessa enxurrada vem objeto estranho. É isso que acontece. A igreja está sempre diante desse desafio. Mas nós precisamos saber o quê? Que Deus já interviu, Ele intervém e Ele vai intervir quantas vezes forem necessárias para nos guardar, inclusive deste rio podre que o diabo tenta lançar contra a igreja. Essa luta no céu requer ser justaposta com uma segunda luta aqui na terra. Ou seja, aquilo que os anjos fizeram com Satanás e com os demônios no céu, nós precisamos fazer aqui também. Aqui não é a casa deles para eles deitarem e enrolarem. Aqui não. Onde está o povo de Deus, nós temos, da parte de Deus, autoridade para não deixar essas coisas acontecerem. A autoridade não está no meu nome e nem na altura da minha voz. A autoridade está no nome de Jesus. Ele é o vencedor. A autoridade está em Deus. Ele é dono de tudo. É Ele que faz calar a boca do diabo. É Ele que faz os demônios retrocederem. É o poder de Deus que faz essas coisas. Ok? Muito bem, ação intercessória de Cristo. Veja lá o versículo 5. Tudo isso são intervenções de Deus para proteger a igreja. Mas no versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que nós já vimos que é Cristo, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, quem é que é o grande guardador da igreja? Quem é o mediador entre a igreja e Deus? Quem é que leva as necessidades da igreja diante do trono de Deus? Cristo. Ele é o nosso grande intercessor. Cristo é aquele que de entre nós saiu e ascendeu ao céu e assentou no trono. Ele é aquele que está ao lado de Deus e Ele intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz isso. Ele está lá, do lado direito de Deus, e Ele intercede pela igreja. Quando nós passamos por lutas, quando esse rio vem tentar varrer a igreja da face da terra,
É Cristo que diz para o Pai: vamos proteger, vamos guardar. Esses são aqueles por quem eu morri, o meu sangue foi derramado por eles. Nós não podemos deixar que eles padeçam. E o Senhor Jesus ora e intercede por nós diante do Pai. A última parte desse texto mostra também as armas da vitória da igreja sobre o dragão. Se por um lado nós temos a proteção de Deus, por outro lado nós temos as armas que nos possibilitam vencer. Primeiro, a igreja vence o dragão por causa do sangue de Cristo. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então veja, primeira arma, o sangue de Cristo. A morte de Cristo é a nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa espada, é a nossa arma poderosa. Seu sacrifício na cruz desfez todas as possibilidades de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. Por quê? Porque o diabo pode tentar você o tanto que ele quiser. E ele pode até conseguir fazer você cair muitas vezes. Mas ele não pode mudar o fato de que Deus colou aqui em você, uma faixa escrito justificado. Ele pode te derrubar. Você não deve cair. Vai ser muito triste cair. É sempre muito duro cair. Nos envergonha, nos humilha, nos entristece. Mas ele pode fazer isso muitas vezes, mas ele jamais pode arrancar esse selo. Ele não pode tirar. Deus colocou um selo em nós, que é o Espírito Santo dele. É este Espírito que testifica ao nosso coração que nós somos, lembra lá do texto? Filhos de Deus. E então, não adianta. O diabo pode fazer o que ele quiser. Ele não tem possibilidade de vitória mais contra o povo de Deus. Então, qual é a arma da minha vitória? É o sangue do Cordeiro. E eu devo lembrar disso quando eu estiver enfrentando os vícios, quando eu estiver enfrentando as tentações, quando eu estiver enfrentando uma depressão, quando eu estiver enfrentando o desemprego, quando eu estiver enfrentando algum problema no meu relacionamento familiar. Eu devo lembrar, a minha vitória está no sangue de Cristo. O diabo não tem poder sobre a minha vida, os demônios não têm poder sobre a minha vida, o mundo não tem poder sobre a minha vida, porque o meu coração é de Cristo. Ele pagou um preço, ele derramou o sangue dele na cruz. Quando eu tomo a Santa Ceia aqui, quando eu tomo daquele cálice, eu estou dizendo que este cálice é a nova aliança no sangue do Cordeiro. Não é no meu sangue, é no sangue de Cristo. E Ele me purifica de todos os pecados, e Ele é o pagamento por causa dos meus pecados. Eu não tenho que baixar a cabeça e deixar o diabo, os demônios, o homem, o sistema desse mundo entrar na minha vida e arrebentar com a minha vida. Por quê? Porque a maior de todas as armas é nossa. Porque Deus nos deu. É o sangue do seu Filho. Lembra aquela historinha que eu contei do barco? Eu sempre repito. O problema nosso é que a gente nunca, aliás, nós passamos a maior parte da nossa vida nos esquecendo do que esse bilhete, me perdoem o exemplo, que obviamente é insignificante, perto daquilo que Cristo fez por nós. Mas só para tornar inteligível isso, nós não sabemos o que o nosso bilhete de passagem nos dá direito. E é por isso que a gente fica comendo literalmente o pão que o diabo amassou. Porque a gente não sabe o que isso nos dá. A gente não para ver o poder que está no sangue do Cordeiro que foi vertido por nossa causa. E aí a historinha é aquela do sujeito que o sonho dele era fazer um cruzeiro, e aí é solteiro, não estava apegado em nada, então ele passou 2 anos lá trabalhando, juntou dinheiro na medida certinha que precisava para comprar um bilhete para fazer um cruzeiro, para sair da América do Norte e ir para a Europa, e depois América do Sul, e dar uma volta lá de navio, uma semana inteira. Só que depois que ele comprou a passagem, a data da viagem estava marcada, é que ele foi pensar, mas eu vou ficar 7 dias lá, eu vou precisar comer. Como é que eu vou fazer? Passagem eu tenho, mas e o alimento? Aí ele vai lá, trabalha mais alguns dias lá até o dia da viagem, mas o que ele ganha é muito pouco. Então ele vai lá e compra o quê? Compra pão
e creme de amendoim. Tranquilo, estando no barco, realizando meu sonho, eu vou, não importa, eu estando dentro daquele navio, olhando o mar, cruzando os oceanos, é o que importa, a comida é o de menos, eu como pão com creme de amendoim, tudo bem. Aí diz que entrou lá, o primeiro dia só alegria, só felicidade. Na hora do almoço lá, foi todo mundo para aquele banquete maravilhoso lá, no salão principal, com o capitão, aquela coisa que cheirava de longe. Ele foi para a cabine dele lá e pegou lá o pão, passou um creme de amendoim. Eu estou realizando meu sonho. Na hora da janta, de novo a mesa do capitão lá, aquela mesa enorme, não dá para ver nem um fim da mesa, tanta comida, aquele povo comendo. Ele foi lá, tá bom, meu sonho. Bom, aí o pão já estava meio murcho, já estava dando aquela puxada lá no pão, e foi. Segundo dia do mesmo jeito, só que no segundo dia já não caiu bem, o intestino dele já começou a não funcionar, aquele negócio, balanço do mar, e vai, terceiro dia ele já aguentava olhar para o pão com creme de amendoim. E ele parece que aquela visão da mesa do capitão não saía mais da cabeça dele, o cheiro da carne, o cheiro do doce, não tinha jeito daquilo, e ele entrava na cabine daquele pão seco e aquele creme de amendoim já meio azedo, e comendo aquilo. Aí ele falou, quer saber, já aproveitei o mar, já vi tudo que eu tinha que ver, agora eu vou me enfiar lá no porão, vou descascar batata lá na cozinha, mas eu vou comer uma comida decente. Aí procurou lá um funcionário do navio, e chegou o funcionário e falou assim, olha, eu já estou aqui há 4 dias, e eu não tinha dinheiro para comprar, para trazer, para me alimentar na mesa do capitão, então eu estou comendo aqui desde o dia que eu entrei, pão com creme de amendoim, e agora eu não aguento mais, eu preciso que você me dê um emprego, eu descasco batata, eu lavo o prato, eu falo, se você quiser, eu lavo o navio, mas me deixa comer alguma coisa. Aí o funcionário falou, não, peraí, me dá, cadê o bilhete da passagem do senhor? Não, eu tenho bilhete aqui, não estou duvidando que o senhor tem bilhete, eu quero ver o bilhete do senhor. Eu vou bilhete. Senhor não leu o bilhete? Ó. Esse bilhete está incluso tudo, o senhor come na mesa do capitão todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Miséria, tudo porque não leu o bilhete. A gente vive a vida cristã exatamente do mesmo jeito. A gente fica comendo, vou repetir o texto, comendo pouco de almoço porque não leu o bilhete. Esse é o problema. Aqui está a vitória na nossa vida, vitória sobre qualquer área da nossa vida. É o sangue do Cordeiro. O problema não está no sangue do Cordeiro, o problema está na gente que não lê o bilhete. Então, isso aqui não é teologia da prosperidade, nem estou falando para você chegar em casa lá e falar, não, agora eu quero ser rico. Quero ser rico porque eu quero ser rico. Não, não é isso, não estou dizendo. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que a gente não pode simplesmente baixar a cabeça para tudo enquanto é laço, armadilha, tentação, queda, acusação. Enquanto essa enxurrada, como eu falei para você, esse rio de sujeira que o diabo tenta jogar em cima da vida da gente não pode simplesmente baixar a cabeça e fazer de conta que não tem nada a ser feito. Eu não posso fazer nada. Mas eu tenho a arma que vence. É o sangue do Cordeiro. Ele foi vertido na cruz por mim, eu creio nisso, não tenho a menor dúvida disso. Então eu posso orar, eu posso falar com Deus. Mas, Senhor, eu sei que há poder no sangue de Cristo. Eu não preciso ficar vivendo uma vida derrotada, amargurado, como se eu fosse o farrapo da terra. Eu não posso. Se Deus me deu o mesmo que Ele deu para o filho dele, já está 1000 de bom. Mas eu não posso simplesmente deixar que as coisas entrem na minha vida e eu não entendo o propósito e eu simplesmente vou baixando a cabeça e vou deixando o barco andar. Não é assim a vida do cristão. Mas se eu tiver que passar por escassez, se eu tiver que passar por problema, por luz, eu tenho que passar, mas eu tenho que passar sabendo o quê? Que eu sou mais do que vencedor. Porque essas coisas desta vida são próprias desta vida. Agora, isso não pode acabar com a minha moral. Não pode acabar com a minha autoestima, porque a minha autoestima não está mais fundamentada nas minhas capacidades. Ela está fundamentada em Cristo. Então eu sou, por mais que eu esteja lá embaixo, falido, quebrado até o osso, mas eu sou um filho de Deus. Vou dar em ruas de ouro. Vou baixar a cabeça para quê? Tem que levantar a cabeça, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Estou doente, estou cheio de enfermidade, não tem problema. Eu posso estar doente aqui, mas vou ter um corpo igual ao corpo de Cristo, por toda a eternidade. Não vai ser uma semana não, nem 30 anos, vai ser a eternidade inteira. Viu, Jó? A esperança para nós. Vamos lá. A igreja vence não só através do sangue do Cordeiro. A igreja vence por causa da palavra e do testemunho. Palavra de Deus
e o testemunho, ou seja, a prática na vida pessoal daquilo que a palavra ensina. Então veja lá, está lá no versículo 11, nós lemos lá: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso daí é um testemunho maravilhoso, que começa lá atrás com Moisés. Se você for ler a respeito de Moisés na carta aos Hebreus, vai dizer que Moisés abriu mão daquela vida de príncipe. Ou seja, ele amou mais o caminho que Deus preparou para ele do que aquela corte que estava toda à sua disposição. Daniel fez isso. Daniel disse: olha, eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Eu amo mais o meu Deus e a lei do meu Deus do que esta mesa farta. Os 3 colegas de Daniel fizeram a mesma coisa quando eles falaram assim: ó rei, se o senhor quiser mandar a gente para o fogo, o senhor manda, mas fique sabendo uma coisa, nós não vamos negar o nome do nosso Deus. Nós não vamos nos dobrar diante de ti. Se o senhor quiser matar, o senhor mata. Se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser, está bem. Está ótimo. Esta palavra, esse testemunho de que há no nosso coração mais amor por Deus do que pela nossa própria vida, é o que nos concede a vitória também. Ou seja, eu venço pelo sangue do Cordeiro, mas eu venço também pelo testemunho, pela palavra de testemunho, de que eu de fato sou lavado e redimido no sangue do Cordeiro. As maiores pregações que aconteceram no século I, II e III não foram com palavras, mas foram o testemunho da vida daqueles milhares e milhões de cristãos que morreram assassinados dentro das arenas romanas. Então eles não falaram nada, mas as pessoas saíram de lá falando assim. Uma das que eu mais gosto é o testemunho da Perpétua, diz assim: ó, Perpétua morreu, mas Perpétua teve que ser decapitada, porque tudo que tentaram fazer com ela, para que ela, através da dor, negasse a Cristo, foi insuficiente. Muito pelo contrário. Eles tentaram. Primeiro eles colocaram depois de surrar a Perpétua um tanto lá para fazer ela negar o nome de Cristo, ela não negou. Aí esse daí era o teste para saber se ia dar espetáculo, né? Então eles pegavam o sujeito, colocavam lá na masmorra, surrava, não negava a Cristo. Opa, esse aí vai dar espetáculo, porque senão vão colocar lá fora e vai ser bom. Aí eles colocavam dentro de uma rede vazada e soltavam feras na arena e deixava a pessoa pendurada a 1 metro, 80 centímetros do chão, do jeito que os animais vinham, mordiam e não podiam arrancar porque a rede não deixava, então só machucava mesmo. E Perpétua não negou. Aí Domiciano resolveu colocá-la numa cama que era acendido fogo embaixo, uma cama de metal, e eles colocavam fogo embaixo, e aquilo fritava a pessoa literalmente ali, mas não matava. E colocaram ela lá, e ela não negou o nome de Cristo. E aí, por fim, o general que estava comandando esse teatro dos horrores aí, disse: olha, é melhor decapitá-la, porque a cada grito dela, quando ela grita o nome de Jesus e fala para os seus companheiros: não neguem a Cristo, porque eu estou vendo as ruas de ouro, mais gente se convertia ao cristianismo do que desistiam dele. Então eles resolveram: corte o pescoço dessa mulher, para que ela pare de falar. Ah, perdeu porque morreu. Não, perdeu não, ela ganhou. Porque o testemunho, a palavra do testemunho dela está viva até hoje. Eu estou aqui falando de um testemunho de uma mulher que morreu há quase 2000 anos atrás. Essa é a vitória da igreja. É a palavra do testemunho. É a descrição que os apóstolos fizeram do que viram. É a descrição que a Bíblia tem de todos aqueles que deram um bom testemunho, como Hebreus capítulo 11 fala. Homens que parece que o autor se enche tanto de alegria com o testemunho deles, que quando chega no final fala: homens dos quais o mundo não era digno. Você imaginou isso? A gente fala de tanta gente que está ocupando espaço inutilmente nesse mundo, né? Porque só faz besteira. Esses daqui são o contrário. Esses aqui são pessoas que este nosso solo é indigno de recebê-los. Tamanha a sua firmeza, sua perseverança, seu amor por Cristo.
Então, esta é a palavra do testemunho. É assim que a igreja vence. É quando as pessoas amam mais a Cristo do que a sua própria vida. O grande problema nosso é exatamente o contrário desse. O problema nosso é que nós estamos quase que 99% do tempo ocupados muito mais com a nossa vida do que com Cristo. Procurando muito mais os nossos amores, os nossos prazeres, os nossos desejos do que Cristo. Nós ocupamos. A nossa insatisfação nunca é com Cristo. A nossa insatisfação é sempre por causa das coisas. Alguém aqui está insatisfeito com Cristo? Então, quer ficar mais satisfeito ainda? É só a gente buscar as coisas de Cristo. Quanto mais a gente busca as coisas dele, mais satisfeito a gente fica. Quer ficar insatisfeito? Busque as suas coisas. Você vai ficar muito satisfeito. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa mente é capaz de desejar coisas, e quanto mais você tem, mais você deseja. Parece que é aquele saco elástico, né? Quanto mais coisas a gente coloca dentro da nossa vida, mais coisas a gente quer. Tem jeito. Se você conversar com qualquer pessoa, vai ser sempre assim. E quando a pessoa tem tudo, ela deseja alguma coisa que nem ela sabe dizer o que é. E aí que começam os traumas, as frustrações, isso tudo. Muito bem, a igreja vence pela palavra de testemunho. A igreja vence Satanás quando testemunha que Cristo é tudo para a igreja. Quando diz, olha, com Cristo nós não precisamos de mais nada. Quem traz Cristo no coração, traz a cruz nas costas. Essa frase é interessante. Quem traz Cristo no coração, traz a cruz nas costas. Porque amar mais a Cristo do que as outras coisas vai colocar você, eu não diria numa vida tormentosa, mas eu diria que numa vida mais difícil. Pelo menos aqui. Em tempos difíceis, a igreja passa por uma grande tentação. A tentação de hibernar, calar o testemunho, não falar mais. Aliás, falando nisso, é uma coisa que a gente precisa fazer mais. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas acredito que eu já falei, vou falar de novo. Eu não tenho nada dentro da liturgia, que é responsabilidade minha, eu não tenho nada contra você querer dar testemunho. Então, se sempre você quiser dar um testemunho, pode ser no domingo, pode ser na quarta, pode ser na escola dominical, né, Silene? Não há problema nenhum, você pode fazer isso. Aliás, eu quero incentivar você a fazer isso. Porque de repente alguma coisa que Deus fez na sua vida, você fala assim, olha, foi magnífico. Ou talvez você diga assim, olha, foi uma coisa tão pequenininha, será que é importante falar? É importante porque de repente dentro da igreja, e é provável que isso esteja acontecendo, existam outras pessoas passando pelo mesmo problema. Ou talvez passando por um problema menor que eu sei, quando ela ouvir o que você contou, ela vai simplesmente dizer assim, olha, se Deus fez isso com um problema tão difícil como aquele, Ele pode fazer pelo meu, que é tão pequeno. Ou às vezes uma pessoa que está passando por um problema grande, acha que é o pior problema do mundo, quando você conta o seu, ela vai dizer, olha, eu não tenho problemas. Então, testemunho é uma coisa sempre foi muito importante na vida da igreja. Desde a minha infância eu cresci ouvindo testemunhos. Testemunhos a respeito de tudo, a respeito de Deus suprir uma necessidade, a respeito de Deus livrar num acidente, a respeito de Deus dar coisas, a respeito de Deus nos fazer passar por provações para a gente aprender alguma coisa, rever algumas coisas na vida. Então o testemunho é sempre muito importante. E a igreja vence através do testemunho. Obviamente, a nossa vitória está no sangue do Cordeiro, mas também está no nosso dia a dia, na palavra de testemunho. O maior de todos os testemunhos é esse daqui. É isso que João está falando. O maior de todos os testemunhos é esta palavra. Esse é o testemunho de tudo que Deus fez ao seu povo durante esse período aqui. Mas os testemunhos continuam existindo. Sempre que eu passo por alguma coisa e entendo o que Deus está fazendo com a minha vida através das circunstâncias, eu tenho um testemunho. E eu posso contar isso. E devo contar. Não vai dizer, pastor, igreja presbiteriana não pode dar testemunho. Pode sim, não tem nenhum lugar na nossa Constituição, nem nas confissões, que proíbe dar testemunho. O que a gente não gosta é de dar glória para o homem. E não deve, porque a Bíblia diz que não deve. Toda glória pertence a Deus. Então, ninguém vai ser bem-vindo se vir aqui na frente e falar assim, olha, eu consegui, eu sou bom, eu sou o máximo. Aí não vai. A gente não gosta de fazer isso nem com o nome da igreja. Olha, a igreja presbiteriana, venha para a igreja presbiteriana vai resolver os problemas da sua vida. Não vai, mentira, porque a igreja não resolve nada. Quem resolve é Cristo. Então, se você tiver alguma coisa para falar sobre o que Cristo tem feito na sua vida, eu quero dizer para você, mais uma vez, eu vou ser bem enfático nessa frase. Eu não tenho nenhum problema em abrir espaço para você na liturgia, seja de
qualquer culto que você quiser. É muito bem-vindo, não tem problema nenhum. Só lembra, aí agora eu vou, um conselho do diretor de liturgia, de quem está dirigindo a liturgia, que pode ser eu, pode ser outra pessoa. Lembra de ser sucinto, porque normalmente quando a gente faz uma liturgia, você vai lá e organiza para acabar no horário certo. Você pegar a palavra aqui também e começar a contar, olha, pastor, tem um testemunho, porque isso também acontece. Tem um testemunho para dar. Olha, lá dos idos, olha, quando começa com essa palavrinha, lá dos idos de 1970, eu falei, Jesus amado, até chegar em 2011 eu estou perdido. Passou da meia-noite. Então, lembra de ser sucinto, é importante isso por causa da liturgia. Mas não deixe de falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sempre a Silene chama aqui no final da escola dominical e fala assim, se você quiser, tiver algum motivo de gratidão, quiser fazer um pedido de oração, pode vir à frente e fazer. Isso alimenta o coração das pessoas, da igreja, alimenta a nossa fé, nos ajuda a sermos mais firmes, né? Nos ajuda a vencer. Às vezes a sua vitória é exatamente o testemunho que eu estou precisando para correr atrás da minha. Então, eu quero só deixar isso claro, porque às vezes eu não falo, não conto essas coisas, porque o pastor não deixa. Pelo amor de Deus, por favor. Podem falar à vontade. Tá? A igreja vitoriosa é aquela igreja que ama mais a Cristo do que a sua própria vida. A Bíblia diz, aquele que amar ao Senhor, né? Ou aquele que perder a sua vida, ganhá-la, né? Então é assim, achará, né? Aquele que ama o Senhor, prefere perder a sua vida, para ganhar uma vida nova, ok? Então esta é a vitória da igreja, é o sangue do Cordeiro e a palavra de testemunho. Se você olhar o final do versículo 11, diz, porque mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Aí eu quero só fazer um adendo aqui para o nosso tempo. Que adendo é esse? É uma coisa que eu comecei a falar bastante sobre isso no começo, eu vou encerrar com isso daqui. De novo, eu tenho uma tese, eu não passei por ela na prática para confirmar. Mas por aquilo que eu leio e que eu sei, daí você pode concordar ou discordar, não tem problema. Eu tenho uma tese que é muito mais fácil nós firmarmos o pé e darmos um bom testemunho quando trata-se de uma questão de vida ou morte, do que quando nós tratamos com as sutilezas da vida do nosso tempo. As sutilezas e os desafios éticos do nosso tempo. Porque quando é uma questão clara, óbvia, ama a Cristo ou ama o seu pescoço? Eu não sei como nós reagiríamos diante de uma situação dessa, mas eu acredito que nós reagiríamos como todo crente reage, todo crente de verdade. E nós damos um bom testemunho e fazemos a nossa confissão verdadeira. Mas quando esta pergunta não vem desse formato, ela vem através de algo sutil. Olha, não pode fazer isso, não tem problema nenhum, não, imagine. Olha, sirva a Deus, eu respeito sua religião. Agora isso aqui não vai mudar nada na sua vida não, rapaz. Isso aqui são, vamos aí, vamos comigo, me acompanha aí, eu também sou crente, eu também sou cristão. Aí o pastor que estava falando com os adolescentes lá no final de semana, ele estava falando exatamente sobre isso, não, olha, se você fizer isso, você vai fazer parte desse grupo aqui, esse grupo é um grupo importante, fazer parte disso aqui é um negócio maravilhoso, você não pode perder uma dessa. Mas e o culto? Ih, rapaz, culto você tem, todo mundo aqui é crente, ele é da igreja fulano de tal, da igreja fulano de tal, nós só vamos ali. É muito mais difícil do que você encarar a verdade quando ela vem no formato nega ou morre. Olha, você não precisa negar e você não precisa morrer, porque aqui nós somos assim, Isso é muito mais difícil. Então eu tenho uma tese comigo que a aprovação e a perseguição que a igreja sofre hoje é muito pior do que aquela. Porque aquela aprovação ali produzia mártir. A aprovação e a tentação que nós passamos hoje produz apóstata. Gente que nega a fé. Mas não nega assim, Mauro, hoje eu estou aqui na igreja, amanhã larguei a igreja, agora eu sou ateu. Não, devagarzinho. Vai saindo um dedo, depois sai o outro, sai a mão, depois sai o braço.
e vai saindo, vai saindo, vai saindo, quando você vê, você está completamente alienado de Deus. E você vai, mas quando foi que isso aconteceu? Você nem sabe quando foi que aconteceu. Esse é mais um rio que passa pela igreja. Nós temos que lembrar o quê? A igreja do Senhor está protegida. E eu preciso orar. Eu preciso orar para que o Senhor guarde a igreja que é composta pelos meus filhos. Eu preciso orar para que o Senhor guarde a igreja que é composta pela minha família, pelos meus amigos. Eu preciso orar e pedir para Deus, Senhor, que o sangue do Cordeiro, que foi derramado por mim, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, que foi derramado pelos meus pais, eu estou pedindo ao Senhor que pelo poder do sangue do teu Filho, o Senhor guarde, livre, redima a minha família. Senhor, me ajude a dar um bom testemunho, porque o testemunho tem valor, tem importância, tem peso para a minha vida e para a vida dos outros. Então nós precisamos dessas coisas, porque Deus protege, Deus nos dá as armas. Mas de novo, às vezes a gente está lá dentro do navio comendo pão com creme de amendoim. Essa que é a grande dificuldade nossa. É que nós não nos valemos. A igreja está protegida. Vamos lembrar lá. Voltando para finalizar. Então, João não está falando algo que tem uma sequência cronológica. Certo? Então, a mesma proteção que Deus tinha sobre o povo dele, Israel, que fez com que ele colocasse uma coluna de fogo de noite e nuvens durante o dia, é o mesmo grau de proteção que Deus tem para com a minha e com a sua vida. Ah, pastor, mas estou tomando seta do diabo toda hora na minha orelha, eu baixo a cabeça e passo uma seta para fazer. A gente está passando por isso por quê? Talvez por falta de oração, talvez por falta de comunhão com Deus, talvez por falta de comunhão com os irmãos, talvez por falta de perseverança, mas não é porque Deus mudou não, e nem a proteção dele mudou. Quem mudou foi o povo dele. Então você vai, o Deus que nós servimos e o cuidado desse Deus para conosco é o mesmo cuidado que Deus tinha com a igreja lá de Atos. É o mesmo cuidado. É o mesmo cuidado que Deus teve com as igrejas na dispersão. O mesmo cuidado que Deus tinha com a igreja de Corinto é o cuidado que Ele tem com a nossa igreja. Ele não muda. Quem muda somos nós. Então, se alguém precisa voltar atrás, se alguém precisa de mudança, somos nós. Porque este rio que o diabo joga contra a igreja, ele faz isso desde o começo. Ele fez isso contra Israel, fez isso contra a igreja lá de Atos, fez isso contra a igreja de Corinto, faz isso contra a nossa igreja hoje. Mas o mesmo Deus que deu asas para essa igreja, o mesmo Deus que conduziu essa igreja a um lugar seguro, é o Deus que pode nos dar asas hoje, que pode nos conduzir a um lugar seguro hoje, que pode nos guardar e guarda. O que nós precisamos é crer nessas promessas. E isso daqui é como se João estivesse dizendo assim, João fala assim, olha, eu vou descrever um cenário para vocês, em que ou vocês confiam na intervenção e na proteção de Deus sobre a igreja, ou vocês vão desacreditar que a igreja vai conseguir sobreviver. E daí, por isso que eu li o início do capítulo 13, só para vocês verem. Só para vocês verem. Se você lembrar bem lá de quando nós estudamos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que a ligação que nós fizemos aqui é que o homem da iniquidade é esta besta aí que surge do mar, né? Que se levanta do mar. E daí, lá na metade do capítulo 13, tem uma outra que se levanta da terra. E daí, lembra que nós estudamos que mar simboliza a humanidade sem Deus. E terra significa a humanidade fiel a Deus, o povo de Deus. O homem da iniquidade vem do meio dos ímpios. E o anticristo vem do meio dos cristãos. E por que ele surge no meio dos cristãos? Porque o diabo joga essa enxurrada aqui. E um monte de gente está caindo. E vai cair tanto, que vai chegar uma hora que esse povo... E o pior, aí o texto diz ali, e todos os povos da terra, todos, o adoraram. E vão dizer, quem é como a besta, que faz coisas como ela? Vocês lembram de alguém que recebeu essa mesma pergunta? Quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. Não é por um acaso que João usa a mesma pergunta. É para dizer o seguinte: olha, o poder dele será tão grande que até os cristãos vão se confundir e vão achar, não, só pode ser Deus. É por isso que nós precisamos do sangue do Cordeiro e da palavra de testemunho, e lembrar que o Deus que guardou o povo dele, que guardou a igreja dele, é o mesmo Deus. Ele não mudou, ele continua a nos guardar. Ainda, vamos lembrar de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as nossas vacas estejam secas, não haja nada nos nossos pastos, ainda assim o Senhor, ele não nos abandonará. Ainda assim o Senhor não nos deixará. Nós temos que lembrar disso. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem guarda esta igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem, ó Pai, um cuidado especial sobre a vida de cada um de nós, demonstrado desde a fundação do mundo. Antes mesmo que nós nascêssemos, ó Deus, o Senhor já tinha os nossos dias contados, determinados, e todo o cuidado que precisaríamos em toda a nossa jornada, o Senhor já tinha ordenado, Deus, e nós te agradecemos por isso, pois sabemos que não estamos sós, sabemos, ó Deus, que jamais seremos desamparados. Agora, Deus, nós suplicamos a Ti que o Senhor nos faça sempre lembrar disso, que o Senhor nos faça sempre, ó Deus, rememorar, trazer à nossa mente, ó Pai, estas verdades poderosas da Tua palavra, que a nossa vitória está no sangue do Teu Filho Jesus. Ó Deus, nos faça lembrar, ó Pai, dos momentos em que nós estivemos próximos, muito próximos do perigo, e o Senhor nos livrou, como se passássemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor nos recuperou de lá. Nos faça lembrar disso, nos faça, ó Deus, anunciar, contar isso, trazer, ó Deus, ao coração, não só a palavra de testemunho, que é as Escrituras para nós, mas, ó Deus, também anunciarmos aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, como um cântico novo ao Senhor a cada momento, pois é nisso, ó Deus, que consiste a vitória da igreja, em Cristo, na palavra do Senhor, e, ó Deus, em amarmos mais ao Senhor do que a nossa própria vida. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, pois somos tão frágeis, ó Deus, no nosso entendimento, nos deixamos iludir, enganar por tantas coisas e tão facilmente, ó Deus, e daí ficamos insensíveis ao Teu Santo Espírito, ao falar do Senhor conosco. Mas nós pedimos, ó Deus, o Senhor que já interviu tantas vezes na história, que o Senhor intervenha a nosso favor, ó Deus, e nos ajude, nos sensibilizando ao querer e à vontade do Senhor, nos livrando das ciladas do inimigo, ó Deus, nos fazendo vencer este rio, esta enxurrada de engano, de sujeira, de tropeços, de laços, ó Deus, que o diabo tem lançado contra toda a igreja ao redor do mundo, ó Deus, todo o povo que ama o Senhor e quer viver na verdade. Agora, ó Deus, suplicamos uma vez mais que o Senhor nos faça olhar para Ti, olhar para o Teu Filho, e, ó Deus, olhando tão somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, que nós possamos, ó Deus, vencer cada dia da nossa vida, ó Deus, e que o maior de todos os nossos amores, ó Deus, o nosso maior amor, nossa maior devoção, nosso maior desejo, seja o Senhor. E que, ó Deus, aquilo que o Senhor nos der, que nós nos alegremos com tudo, mas, ó Deus, em nenhum momento que nós deixemos, ó Deus, de dar culto ao Senhor e passemos a dar as coisas. Ajude-nos, ó Deus, a louvarmos e a buscarmos tão somente a Ti. Ajuda-nos a vencer o maligno, pois, ó Deus, somos pequenos e fracos, mas, ó Deus, sabemos que somos Teus filhos e o Senhor jamais nos desampara. Em nome de Jesus que nós Te agradecemos pela Tua palavra e pelo ensino dela ao nosso coração nesta noite. Amém.